E a gente queria saber como é que fica a história de volta às aulas na rede pública de ensino, uma vez que todos os caras que eu entrevistei aqui, o governador de São Paulo, Dória, um dia falou assim, você não é médico. Eu falei, você também não é. Aí nós vimos o que está acontecendo aqui em São Paulo, que eu fiz a pergunta dizendo para ele, há quase um mês antes das eleições, eu fiz a pergunta, o senhor não vai fechar gradativamente aqui o estado de São Paulo, algumas posições, porque o vírus está crescendo na Europa e nos Estados Unidos, a tendência é que cresça aqui. Falou, não vou fechar, porque não sei o quê, porque eu tenho que manter aberto. Era por causa das eleições. Porque um dia depois das eleições ele passou do plano amarelo para o plano vermelho. Né? Foi uma resposta, que me desculpe o governador com todo o respeito que eu tenho a ele, mas foi uma resposta cínica. Era por causa das eleições para eleger o candidato dele. Aí ele disse assim, você não é médico. Eu falei assim, você também não é, ué. Por que você não ouve os médicos? Ele não ouviu, porque os médicos disseram para ele fechar, e ele não fechou. Gradativamente ele não fechou. Então, como eu não sou médico nem cientista, eu estou ouvindo médicos e cientistas. E todos eles me disseram, ministro, que voltar às aulas agora seria muito arriscado. Tá? Há um plano B para se voltar às aulas, sei lá, com segurança, ou melhor ainda é não voltar às aulas. Ministro, é um prazer falar com o senhor. Datena, sempre uma alegria para mim poder falar com você. Eu sou um ministro de low profile. Eu não gosto muito de aparecer em mídia, mas existem alguns pedidos de alguns repórteres que eu faço questão de atender por considerar que estão do lado da verdade e não do lado de partido político, e você é um deles que eu admiro bastante, e não é de hoje, já lhe falei isso. Com relação ao retorno às aulas, nós temos que pontuar alguma coisa. Hoje, as famílias estão muito preocupadas com o retorno às aulas, com os filhos. Se a gente for falar em termos de ensino superior, eu poderia falar num momento. Agora, com relação às crianças, o MEC tomou todas as providências. Datena, nós mandamos mais de R$500 bilhão para ajudar as escolas municipais e estaduais para poder apoiar a compra de insumos, de álcool gel, de EPIs, embora constitucionalmente a responsabilidade com as escolas de educação básica cabem aos municípios e aos estados. Então, a minha atuação vai em termos de apoio. O que mais nós fizemos? Nós investimos fortemente na questão das escolas conectadas. Nós pudemos disponibilizar para as escolas praticamente 97% das escolas do Brasil hoje, elas estão conectadas. São 119 mil escolas que nós estamos atendendo. Então, foi um recurso muito grande. Nós investimos só nesse ano 214 milhões. Os números do MEC são assim, impressionantes. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado. Então, isso nós estamos fazendo para que as crianças, no caso da educação básica, pudessem ter acesso. Além do mais, nós lançamos um aplicativo, até. Sabe que a criança dentro de casa, os pais tendo que olhar as crianças e tal, e sem estudar, e sobretudo aquelas que não têm, das escolas públicas, que não têm o privilégio, vamos assim dizer, de ter uma plataforma de uma escola privada, nós lançamos gratuitamente um programa chamado Grafogame para as escolas, para as crianças de 4 a 9 anos. Esse Grafogame, a criança ela baixa na escola, ou perto da escola onde tem conexão, e ele depois serve como uma ferramenta de alfabetização. É um negócio sensacional e é gratuito e trabalha offline da Terra. Quer dizer, quando ela vai para casa, mas ela não tem internet. Lá ela pode, então, desenvolver esse aplicativo que já está com recorde de downloads
e é um aplicativo interessantíssimo para crianças de 4 a 9 anos. Então, o MEC tem feito o que é possível para as escolas de educação básica, mas para as escolas de educação superior, essa sim, que é responsabilidade direta. Só um dado, embora você nem tenha perguntado, quando eu cheguei no MEC, eu fiquei sabendo, entre outras coisas, que o MEC, ele praticamente mantém 60 hospitais universitários no Brasil, da Terra. O seu público não sabe disso. E sendo que 40 deles é unicamente SUS, não atende nenhum tipo de convênio. E nós mantemos, através da EBSER, que é uma empresa vinculada ao MEC, e nós temos um trabalho excepcional. No mês passado, eu estive com o governador de Goiás e nós inauguramos um prédio de 20 andares, somente SUS, ligado à Universidade Federal de Goiás. Então, hoje, eu administro 56 mil funcionários de hospitais. Eu tenho mais hospitais sob a minha supervisão, da Atena, do que o próprio Ministério da Saúde. Então, o governo federal tem feito o possível, nós temos feito o possível. Entrevistador bom, eu não acredito que exista. Eu sempre disse que a melhor entrevista é quando o entrevistado quer falar. Olha, você viu aquele apresentador, que pergunta que ele fez? Coisa nenhuma. Eu cito sempre o fato que eu fui entrevistar o Fernando Henrique um dia com uma pauta e peguei e deixei a pauta de lado. E no meio do caminho, o Fernando Henrique, que é observador pra caramba, falou assim: ainda bem que você deixou o papel de lado aí, porque eu, quando comecei a dar aula na Sorbonne, ele aproveitou para mostrar a cultura que ele tem mesmo. Né? Sim, claro. Eu comecei a usar pautas e eu vi que não adiantava nada. Quando eu deixei a pauta de lado e comecei a conversar, deu muito mais certo com os alunos. Então não tem entrevistador gênio. É legal o entrevistado que já dá a notícia antes de você perguntar. Só para o senhor repetir, como é que você pode imaginar que o Ministério da Educação tem mais gente da saúde sob a sua batuta do que o Ministério da Saúde? O senhor pode repetir essa informação? Eu jamais iria perguntar isso. Eu jamais teria essa ideia brilhante de perguntar isso. Então, não existe entrevistador bom. Tem entrevistado bom que gosta de falar e que dá as informações corretas, porque isso é um espanto. Eu, para mim, não sabia isso. São quantos hospitais que estão sob ordem do MEC aí? São 50 hospitais atualmente, né? Sendo que 40 deles são todos ligados a universidades federais para dar guarida à residência e o treinamento dos alunos em residência e especialização. Só que eles têm um perfil unicamente público e SUS. Isso para cada um, só para você ter uma ideia de valor, da Atena, o nosso cálculo, porque os nossos números são públicos, não é uma empresa privada que eu tenho que esconder números, são públicos. Cada leito, o cálculo que a gente faz, cada leito de um hospital desse universitário, por ano, custa ao governo federal, ao MEC, R$1 milhão. Então, um hospital, por exemplo, que tenha 200 leitos, ele custa hoje para o MEC, para a EBSER, para o governo, por que não dizer o governo do Jair Bolsonaro, 200 milhões por ano, que nós, naturalmente, temos um controle absoluto. Hoje, até um general que é um especialista em gestão, que cuida do general Ferreira, que cuida dessa EBSER, o presidente dessa autarquia vinculada ao MEC, ele faz um trabalho excepcional, da Terra. E a qualidade, se você for conhecer um hospital de Goiânia, você vai pensar que está entrando no Sírio, no Einstein, porque ele é comparativamente assim, semelhante até à questão de hotelaria de primeiro mundo. Não é nada feito assim... O Caiado é médico, né? Começa o Caiado é médico. Ele mesmo. Ele estava vibrando com essa ação. Então,
Outra notícia, eu estou para inaugurar uma notícia nova para você. Em Manaus, ligado ao UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, nós temos um hospital lá de mais ou menos 13 andares, sendo 12 e um subsolo. Eu ia inaugurar agora, em dia 22, mas devido à pandemia, até o que governador... Que está terrível em Manaus. Então. O governador esteve aqui, nós queríamos levar até o presidente lá e tal, nós estamos vendo questão de agenda, nós prorrogamos a inauguração, mas autorizamos o governo estadual a utilizar os próprios lá, toda a questão de estrutura desse hospital está sendo usado pelo governo do estado, sem inauguração, depois inaugura. Isso é o de menos. O mais importante é atender a população. E nesse ponto, tanto o governo federal, quanto a IBSER, quanto o MEC, nós prontamente respondemos ao governador que ele vai sim poder usar o que ele precisar do nosso hospital antes da inauguração. E vai precisar porque o sistema em Manaus está colapsado. Essa doença, ela mata até mais, não só pela sua forma de se transmitir muito rapidamente pelo ar, né? Por isso que é um vírus perigosíssimo. A sua forma de transmissão, ela é mais letal do que o poder da doença em matar as pessoas. Ela é muito letal porque ela se espalha com velocidade pelo ar, né? E o pior de tudo é que ela colapsa o sistema público de saúde, o sistema privado de saúde. Aqui os hospitais particulares já não tem mais UTI, né? Os públicos já estão começando a chegar com 91% aqui em São Paulo, da maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo. Então, é importante ter hospital, principalmente lá em Manaus, que, aliás, não tem nem cova para enterrar mais pessoas. Agora, essa aqui vai para o senhor, ó, porque eu fico olhando para baixo aqui, o cara fala assim, ô Datena, parece que você está dormindo enquanto o entrevistado está falando. Olha, tem alguns entrevistados que eu confesso que eu tiro um cochilinho durante a entrevista, porque realmente, quando eu percebo que a entrevista não é interessante, eu cochilo mais só uns 30 segundos por aí. A maioria das vezes que eu olho para baixo é que esse telefone, para isso presta esse telefone celular, porque senão é só notícia ruim. Ninguém te liga para dar notícia boa, é só encheção de saco ou coisa parecida. Mas, por exemplo, se eu cair de costas aí, sabe quantos empregos os Estados Unidos da América do Norte perderam só em dezembro? Chegou agora aqui um aviso do New York Times. Né? Eu não tenho São esses ideia, cookies aí que vêm. 140 mil empregos só em dezembro. 140 mil empregos, a maior economia do mundo perde só em dezembro. E confirmando o Butantan, acho que não quis fazer ontem de birra, mas pediu hoje o auxílio emergencial da aplicação da Coronavac. Né? Depois de uma reunião ontem à tarde, eu já havia anunciado no começo da semana que não só a Coronavac pediria a vacinação emergencial, como a AstraZeneca Oxford. Oxford já pediu ou não pediu, Garrafa? Ainda não. Aguarda mas deve pedir, se não pedir hoje, vai pedir semana que vem. Com certeza. Isso é quase que determinante isso. Porque o Pazuello já está falando com os estados a respeito da vacinação também de Oxford. Quanto mais vacina tiver, melhor. Né? Assim o Butantan, que eu vou repetir aqui para ficar bem claro. Não fui eu que disse isso aqui não, viu, Mineiro? Quem disse aqui foi um grande pesquisador e cientista, o Dr. Vecina. Não foi o Dória que conseguiu a vacina aqui em São Paulo, nem o Dimas. Não foi o Bolsonaro que conseguiu a vacina de Oxford para o Brasil. Quem foi? Foi o Butantan, que é uma instituição centenária, e quem foi a Fiocruz, que é uma instituição centenária. Só tem um ano de diferença entre uma e outra. Então a gente precisa parar de politizar a vacina e brigar por corrida de vacina e arrumar vacina para vacinar que venha da Rússia, que venha da China, da Índia, dos Estados Unidos, de onde vier, porque a situação do mundo está realmente muito difícil. Para o que lhe compete, né? Pois não. Datena, ainda não, na esteira dessas notícias novas que você recebeu, a minha esposa é dentista. Ela me mandou agora, hoje pela manhã,
o resultado, não sei se você já teve conhecimento, de pesquisadores da USP, da Odonto USP, sobre um enxaguante bucal que estaria dando resultados excepcionais, porque a maneira de entrada do vírus geralmente é pela boca e pelo nariz. E esses homens, esses pesquisadores da USP, lá de Bauru até, eu morei um tempo ali na região, eles desenvolveram, já aparece até no mercado, um enxaguante bucal que diminui em muito a presença, isso com evidência científica, não é nada de falar por falar. Tem lógica, né? Científica. Tem lógica que a mesma coisa que você passa álcool gel na mão ou lava com sabão, você higienizando a boca, você pode tirar o vírus da boca. Deixa só pelo nariz ali, mas aí usa máscara. Tem lógica essa utilização. Então, é bom não falar o nome do remédio, porque senão ele esgota. Pede a sua produção, dá uma olhada nisso aí, que você pode entrevistar. Eu sei, mas eu não quero nem falar disso aí, porque senão o remédio esgota. Tem um remédio para piolho que não tem eficácia nenhuma para o coronavírus, mas que disseram que tem, um remédio para piolho. Né? Aumentou em 500% a venda do remédio para piolho. Pelo menos o cara pode ter o coronavírus, mas piolho ele não vai ter. Com certeza piolho ele não vai ter. Bom, nós dependemos da volta às aulas, nós dependemos da ciência mesmo. A progressão de casos no Brasil, como no mundo, talvez até pelas mutações novas aí que a gente sequenciou na Inglaterra e também na África do Sul, e outras que já devem estar por aí, quanto menos tempo, quanto mais tempo a gente perde com vacinação, menos tempo a gente ganha com proteção e eficácia, e o vírus vai mudando. Né? Mas volta às aulas depende exclusivamente, com segurança, de como a doença vai progredir daqui para frente do Brasil. Não dá para determinar uma data, ou já dá para determinar uma data? Olha, eu vou falar de uma maneira bem direta a respeito do ensino superior. Nós não estamos falando com crianças, estamos falando com jovens adultos que poderiam obedecer já critérios e protocolos de biossegurança. O MEC instituiu, de maneira muito geral, um protocolo de biossegurança específico para a educação, específico para a sala de aula. E isso foi uma primeira atitude que nós tomamos logo no início. Né? Reunimos aí o máximo possível de pessoas que estavam vinculadas a esse tipo de assunto, e eles então prepararam e foi muito bom. Então, quando eu lido com criança, aí sim. Agora, com adulto, nós indicamos o retorno para 1º de março. Por quê? Porque, Datena, nada substitui a aula presencial. É certo que nós temos que tomar todo cuidado, mas nós temos que retornar, porque um ano a mais, se a gente perder mais um semestre, isso vai causar um impacto negativo na formação de milhares de jovens de uma maneira assim muito grande, sabe? E outra, faz os rodízios, as escolas podem muito bem estabelecer uma rotina de aulas com um rodízio, olha, uma semana, tais dias vai um grupo, no outro dia, e outros ficam à distância. Tudo isso é possível. E outra, repito, o fato de serem jovens adultos, ninguém vai se abraçar, ninguém vai chegar lá e tossir. Não, e já vai ter vacina. Já vai ter vacina, vai facilitar muito. Tem isso. Então, eu estou muito... porque o caso de criança, a criança, que além dela ser vetora da doença, ela não tem noção dos cuidados que ela tem que tomar. Muita criança não tem noção dos cuidados que tem que tomar. Está lá brincando e tal. Agora, o adolescente, que teoricamente teria, mas também não tem, porque vai em boate, vai em baile funk. Sorte de tudo é que, se Deus quiser, a gente vai ter a vacina. Se Deus quiser, pelo menos, a gente vai ter a vacina e vai ajudar muito. Por tudo que o senhor falou, o senhor considera que 2020 foi um ano perdido para a educação no Brasil e no mundo? Olha, eu acho que não foi um ano perdido. Eu vou explicar por quê. Um ano perdido.
Não foi, porque foi um ano de desafio para o mundo inteirinho. Nós aprendemos algumas questões e, sobretudo, a questão da valorização de algumas ferramentas que até então era acessória, viu, Datena? Ninguém ligava muito esse negócio de virtual, conexão. Agora, nós colocamos ela como uma parceria importante, que eu acho que ela não desgruda mais do ensino e do aprendizado do mundo, porque foram desenvolvidos técnicas e apps e ferramentas para que a gente pudesse ter acesso à educação. Além do mais, os professores e alunos, eles se dedicaram. Olha, teve professor, Datena, que não era nem amigável ao computador, nem tem WhatsApp, mas quando veio a pandemia, ele teve que se ajustar a isso. Então, houve um sacrifício grande de professores, de alunos, de pais. Eu acho que não foi um ano perdido, foi um ano que nós, infelizmente, tivemos que enfrentar mundialmente, mas houve grandes e profundos aprendizados. Gozado isso, né? Gozado, é interessante isso. Uma praga terrível, mas é sempre assim, né? De pragas e guerras a gente aprende muito com avanços, porque Verdade. A gente consegue remédios novos, vacinas novas. A vacina está sendo desenvolvida num tempo recorde, porque os recursos estão sendo aplicados. Vacinas que demorariam 14 anos foram desenvolvidas em um ano. Tá? E da questão do trabalho home office, tá? Isso. Já teve um ganho enorme sobre isso. E o ensino, então, nem se fala. Tá? Você já pensou um hospital universitário nos rincões do Brasil aí, que deve ter? O sujeito tendo uma aula de cirurgia de coração com o professor Jatene, aqui em São Paulo. Claro, né? Claro. Então, e alunos também de ensino básico, ensino médio, em lugares onde não tem nem professor, onde não chega professor. Né? Então, por incrível que pareça, essa praga terrível valorizou e apressou o uso da internet para coisas que a gente ia demorar muito tempo para usar. O ensino virtual, o trabalho virtual e daí por diante. Isso valorizou e a gente precisa prestar mais atenção e conseguir aplicar recursos desse aspecto para sair daí com alguma coisa positiva. Toda tragédia tem um lado em que você aprende alguma coisa com essas tragédias, ainda bem que a gente aprende, não é? Porque, afinal, ou se aprende pelo conhecimento ou pela dor. Não é? É verdade. Para informação sua e dos seus ouvintes, não sei se você sabe também, o Exército Brasileiro, ele lá no norte, onde é muito difícil, a não ser possível. Bom, falando em virtual, travou a internet nesse exato momento. Né? Continua no ar aí ou não? Continua no ar? Estamos no ar, estamos no ar. Aí, tá no ar, é que travou o ministro. Quando a gente está falando no virtual, trava. Mas está muito interessante a entrevista, hein? Eu acho que está legal. É importante. Tá bacana, o ministro está falando coisas aí que a gente não sabia, está adiantando coisas que as aulas, não no ensino básico, não depende dele, voltam em março, está adiantando coisas importantes. Eu vou perguntar do Enem, assim que o Garrafa, que deve ter saído correndo para destravar lá a internet, consiga falar com o ministro. E tem mais outras questões aí que, sei lá, se a gente pode colocar uma ou duas questões aí, ou três, que já estamos no fim da entrevista, com o público da Rádio Bandeirantes pelo WhatsApp que nós temos aí e que o Agostinho não vai dar porque não está escrito aí. E o Agostinho não guarda esse WhatsApp. Mas tem gravado aí, quer dar o WhatsApp gravado aí? Gravado com a voz do Nelson é melhor, né? Vamos lá. Quem é que tá na mesa, hein? 11 Quem é que tá na mesa? 999-048756. 11 999-048756. 11 999-048756. Olha, já no fim da entrevista, o ministro ia completando o seu raciocínio, justamente, a lei de Murphy, justamente é a hora que a gente está falando do virtual, o virtual trava. Continua assim, daqui a pouco não vai travar mais, daqui a pouco vai ser holograma. Daqui a pouco o ministro está aqui no estúdio da rádio falando, então começa sempre assim.
Começa sempre assim. Os caras descobriram o mundo através de caravelas ou barcos vikings. Hoje, os caras já estão querendo chegar em Marte e colonizar Marte. Então começa... como diz um amigo meu, do Juarez Soares, que infelizmente nos deixou, tudo tem que começar pelo começo, né? Se não começar pelo começo, não tem jeito. O senhor ia terminando um raciocínio, eu vou deixar uma pergunta do Exército, do Enem. O senhor ia falando do Exército, eu vou deixar já uma pergunta do Enem, e depois, se o senhor me permitir, pelo menos umas 3 perguntas do imenso público brasileiro que está ligado aqui pelo virtual no mundo inteiro. Tá. Essa questão do que eu ia falar do Exército é uma parceria com o Ministério das Comunicações também, né, que é utilizar as calhas dos rios da Atena para passar quilômetros de fibra ótica, entende? Assim não tem agressão à floresta e tal, e nós já temos o MEC já entrou de uma maneira muito parceira e nós já chegamos a alguns lugares lá no nosso norte. Ainda falta muito. Essa para mim é nova mesmo. É nova, sim. É usar a calha do rio como uma estrada, como sempre foi usada, para que a fibra ótica chegue e a conexão chegue a lugares que a gente não imaginava. Olha, e é inteligente porque lá no norte tem um ditado, né? A estrada de quem mora no norte, pela bacia hidrográfica, é o rio. A estrada de quem mora no norte é o rio. Se você utiliza já as calhas dos rios, o leito dos rios para a fibra ótica, é de altíssima inteligência. Não sei quem teve essa ideia, deve ser um baita cara inteligente e simplista pra caramba. Outra notícia acabou de cair agora aqui, olha. Apagão no Maranhão. Olha, na Grande São Luís tem apagão após falha em linhas de transmissão. Deus me livre e guarde. Bom, eu não queria nem ler isso. Depois do Amapá, tomara que resolvam logo a situação lá de São Luís. Pergunta do Enem. Como é que fica o Enem, ministro? O Enem está preparado e vai acontecer agora no dia 17 de janeiro e dia 24. E para você ter uma ideia, Datena, nós estamos trabalhando, um grupo grande trabalhando a respeito, nós prevíamos o pior cenário para a aplicação dessa prova. E o que nós fizemos? Nós estabelecemos e gastamos quase 200 milhões de reais a mais. Sabe quanto fica para a gente aplicar? Eu falo porque o dinheiro não é meu, é nosso, é do governo, é do Brasil. Só para aplicar uma prova de Enem, a gente gasta quase 700 milhões de reais. Eu fiquei de boca aberta. Que isso? Só que esse ano nós vamos gastar quase mais 200 milhões. Por quê? Porque nós tivemos o cuidado das classes que nós alugamos, que não tem nada doado, das instituições que vão se aplicar às provas do Enem, elas vão ter, cada classe, somente 50% de utilização. Então, a classe é para 40, nós vamos vão estar 20 observando todo o protocolo de biossegurança. Além do mais, o aluno, até nisso eu falo muito diretamente aos pais, o aluno que, eventualmente, na inscrição, ele alegou, não, mas eu sou diabético, ou eu tenho algum problema cardíaco ou pulmonar, ele vai também prestar presencialmente numa classe da Atena com 25% apenas de lotação. Então, isso é um cuidado que muitas vezes não é divulgado. Então, não é que o MEC seja insensível, fora as questões de álcool gel, de EPIs que nós estamos tomando todo cuidado para aplicar. Se nós deixarmos, como querem alguns poucos, né, de eventualmente aplicar esse exame, o prejuízo vai ser muito grande. Tem o prejuízo emocional de pessoas que estão estudando aí durante todo o ano, trancados em casa, estudando via remota, se preparando para encerrar um ciclo da vida deles, que é esse ciclo da entrada na faculdade,
no terceiro grau, e nós não vamos fazer isso. Então, claro que nós respeitamos todas as regras e todas as leis, e nós vamos, então, estamos preocupados com questões do SISU, do ProUni e do FIS. Se o Enem não acontece, nós perdemos mais um semestre. E eu recebi algumas colocações de pessoas que, com pretensa preocupação de alunos de escola pública, eles não tiveram as mesmas oportunidades, eles não têm plataforma, a escola privada preparou melhor. Mas Datena, pense comigo, hoje, de 2012, nós temos uma lei federal que é aplicada para que as vagas das escolas federais, 50%, Datena, vou repetir o número, 50% dessas vagas são reservadas a alunos oriundos de escola pública, Datena. Entende? Então, o aluno de escola pública, ele já entra na disputa com outros 50%, que ele vai disputar contra outro aluno, praticamente, de escola pública. Entende? Fora as cotas, negros, de algum tipo de deficiência. Então, não há desigualdade nem injustiça cometida. É claro, e nós entendemos isso, que um aluno de escola pública, muitas vezes, embora todos os esforços do MEC, nós mandamos 430 mil chips, Atena, de 20 GB para alunos carentes de escolas públicas e institutos federais. Então, só que isso precisa ficar bem claro, que aluno de escola pública que cursou o ensino médio em escola pública, ele tem a seu favor contra o aluno, por exemplo, que o pai tem uma situação melhor, que coloca ele numa escola privada de segundo grau, um antigo segundo grau, ele tem uma vantagem, porque ele vai disputar praticamente 50% das vagas, praticamente ele disputa entre os alunos oriundos de escola pública. De que forma as redes físicas que vêm transformando o Brasil, talvez do principal país em termos de campanha nacional de vacina, pode ajudar na aplicação das vacinas que vem aí? Como isso vai ser usado, como vem sendo frequentemente, porque esse é um dos sucessos, né? Você já está acostumado em determinada escola, em determinado bairro, que isso vai ser aplicado, lembrando que essa é a primeira entrevista exclusiva do ministro Milton esse ano. Então, a rede pública vai ser usada aí para vacinação, ministro? Eu acredito que sim, embora não seja propriamente a minha área de atuação, e eu tenho acompanhado as discussões a respeito do tema, mas eu creio, como você já falou, que essa ideia só partidária da discussão da vacina, eu creio que ela houve um momento mais crucial, mas agora está vencida. O que nós queremos mesmo é oferecer, como governo federal, oportunidade para que a população seja vacinada. Outra coisa, Datena, nós poderíamos, imagine se o governo brasileiro fosse populista apenas. Imagine que o governo comprasse, lá o Ministério da Saúde, comprasse 50 mil vacinas a preço de ouro e começasse a aplicação. Aí daria na capa do jornal, Brasil começa a vacinação. Aí ele sai, porque até agora o Brasil não faz nada. Claro que nós somos 210 milhões de habitantes, né? E para a gente poder vacinar tanta gente assim, é um negócio fenomenal, é monstruoso a parte de logística. É fácil falar que Israel já está com 14%, 12%, são 5 milhões e meio de habitantes. Então, é por aí. E nós, se a gente quisesse fazer só populismo, compraria aí 500 mil vacinas, distribui para o Brasil, já começaram a vacinação, mas não é. O governo é sério, é responsável, né? Podem falar o que quiserem, mas nós estamos tentando fazer o melhor. Não é a minha área, mas eu tenho acompanhado nas discussões entre os ministros
a preocupação do governo brasileiro com relação a isso, e logo, logo nós vamos ter boas notícias. Se quisesse fazer isso, o Bolsonaro não mandava comprar 100 milhões de doses da vacina do Dória aqui em São Paulo, como ele mandou comprar. Claro, é verdade. Que hoje, conforme eu já havia dito, o Butantan pediu já a utilização da vacina em uso emergencial. Olha, vamos a 3 perguntas, se puder, rápidas, do ouvinte da Rádio Bandeirantes no Brasil inteiro. Está sendo transmitido pelo portal da Band também essa entrevista. Obrigado ao André, ao pessoal todo aí, a Rô, ao Allen, ao pessoal todo do portal. Vamos botar no ar as perguntas aí para o ministro. Bom dia, Datena, bom dia, Garrafa, bom dia, Agostinho, é o Wesley do Campo Limpo, Zona Sul. Gostaria de perguntar para o ministro aí, se tem como ele repetir o nome do aplicativo, que é muito importante para todas as crianças do Brasil. Deu para ouvir, ministro? Deu para ouvir, sim. O nome do aplicativo é Grafogame. Se escreve assim, G-R-A-P-H-O Game, Grafogame. É gratuito e é fenomenal. Essa minha... Eu mesmo já entrei. E começa desde a questão das vogais, depois entra nas sílabas. É um negócio assim, criança vai adorar, porque ganha uma estrelinha, ganha um prêmiozinho lá. Enfim, é um negócio muito bacana. Olha, chegaram centenas de perguntas aqui que nós vamos encaminhar à assessoria do ministro. Mas nós já tomamos muito tempo da agenda do ministro, já passamos aqui da bola. Eu acho que os assuntos mais importantes foram colocados. Como é a primeira entrevista exclusiva do ministro, a gente vai mandar para a assessoria as perguntas que chegaram aqui. E também vou pedir mais perguntas à tarde no Brasil Urgente. Se o senhor tiver mais alguma colocação a fazer, nós estamos à disposição. De minha parte, eu considero satisfeito. Uma entrevista super, hiper esclarecedora para a grande audiência da Rádio Bandeirantes no Brasil inteiro. Datena, eu falo diretamente, então, aos alunos que vão prestar o Enem e aos pais que a nossa equipe que preparou todos os cuidados de biossegurança, nós somos pais também. Não somos robôs aqui. Nós estamos preocupados com a saúde dos seus filhos, né? Nós somos o governo federal. E, naturalmente, nós tivemos esse cuidado do espaçamento exigido, que a biossegurança pede, o uso de máscaras vai ser obrigatório, e outras questões que estão lá no nosso site, mas que vai acontecer. E lembre-se que os alunos vão participar, eu quero repetir isso para os pais, são somente 50% da lotação das salas de aula, Datena. E para quem tem comorbidade, 25%. Isso usou um recurso, até que nós não temos um tempo como esse difícil, mas o MEC, o governo federal, o governo Bolsonaro não economizou para que a gente pudesse fazer o melhor possível para atender e a gente mudar de faixa. Por exemplo, o aluno que prestar o Enem e entrar na faculdade, aí a discussão, como vai ser o semestre das universidades públicas e outros, vai ser diferente. Aí é outro assunto, nós vamos administrar de outra maneira. O importante é que esse Enem seja um sucesso. Ministro, foi um prazer falar com o senhor enorme, um feliz ano novo. A sua pasta é fundamental para qualquer nação. A educação é a base de qualquer nação. Sem ela, a gente não é absolutamente ninguém. Então, eu tenho a impressão que o foco do governo vai ser mesmo educação e saúde. Nós precisamos recuperar o tempo perdido em algumas áreas, aproveitar o tempo ganho em outras que a gente não conhecia, né? Mas educação é fundamental para qualquer país. Um país que não tem educação não pensa no seu futuro. Que Deus lhe proteja, lhe dê saúde ao senhor, a sua família, e estamos juntos aqui, o que precisar estamos à disposição. Tá bom, ministro? Também um grande abraço, Datena, você, a toda a sua equipe também, a sua família, e que Deus também o abençoe, o guarde, o dirija sempre. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senhor, pela gentileza, pela humildade e pelas colocações sempre muito oportunas. Um abraço grande ao senhor.